Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, né? Sou ator, diretor, professor de oratória e tenho feito um empreendimento agora muito bacana, que tem dado muita alegria aí para o meu coração, que é a Reino Consultoria, da qual a gente está transmitindo aqui realmente essa live, trazendo muita coisa boa aí para vocês. Muito obrigado aí por estarem aqui comigo. E vamos falar um pouco hoje sobre comunicação, como que nós podemos realmente falar bem num tempo reduzido, né? O que a gente precisa fazer para que a nossa comunicação ela venha realmente alcançar um patamar bem objetivo, bem claro, bem assertivo, entendendo que nós precisamos da comunicação para tudo na vida, não é verdade? Em todo momento, acordou, você já tem que se comunicar. E outras pessoas também se comunicarem conosco. Quero começar perguntando a você, como anda a sua comunicação? Você acha que a sua comunicação ela é boa, ela é mediana e precisa de alguma melhoria? Escreve aí no chat aí, como é que você classificaria a sua oratória, a sua comunicação pessoal? Fala aí. O que você acha? Estaria em que nível aí, segundo o teu conhecimento hoje de comunicação? O que te amedronta mais numa comunicação? Você fica inibido quando se depara com bastante pessoas? Você fica nervoso e nervosa? Esse, na verdade, em geral, de fato, é mediano, né? Uma vez que nós venhamos realmente a aprender mais sobre a oratória é como se você colocasse um óculos e esse óculos ele lhe mostra detalhes sobre uma boa comunicação. E aí você vai aprimorando realmente, vai enxergando cada vez mais detalhes importantes na comunicação. E eu quero fazer uma outra pergunta para você. Se a sua oratória pudesse ser comparada com aquele jogo que a gente conhece, que é o jogo de quebra-cabeça, e cada elemento da oratória realmente fosse uma peça desse jogo, quantas peças você acha que faltaria para a sua oratória ser perfeita? Porque você sabe que esse jogo consiste em montar esse quebra-cabeça, uma peça com a outra. Quando você acaba de montar todas as peças, você consegue enxergar com nitidez, com clareza, a gravura que está ali no quebra-cabeça. E aí sim termina o jogo. E na nossa comunicação pessoal, nós precisamos de todas as peças para uma boa oratória, para que a nossa mensagem ela seja clara, seja eficaz. Você concorda com isso? Você discorda? Faz sentido para você isso? Muitas peças, verdade, muitas peças. Agora, a grande pergunta é, que peças são essas da oratória que fazem toda a diferença? De realmente entender que cada uma dessas peças ela se encaixa, mas você precisa, conhecendo a oratória, entender o formato e a importância de cada peça para encaixar uma na outra. E aí tudo vai fazer sentido para você. Pelo menos tem feito para mim e é o que eu vou compartilhar com você nesta noite. E nós precisamos analisar de forma crítica esses detalhes da comunicação. Tranquilo até aqui? Maravilha, pessoal. Vamos lá então, vamos fazer uma pequena ilustração aqui. Imagine você que você está agora num campo de batalha, onde o cenário que você se encontra lá, ele apresenta tanques de guerra vindo na sua direção. E aí, são inimigos, estão vindo na sua direção. Que tipo de arma você precisaria para deter os inimigos, destruir os inimigos? Que tipo de arma? Você sacaria um arco e flecha e começaria a atirar contra o tanque de guerra? Qual seria o resultado disso? Você ia morrer de tanto flechar e não ia acontecer nada. Não ia arranhar nem a lataria do tanque, não é verdade? É bem assim. Hoje, o grande problema, em geral, na comunicação é que muitas pessoas, não sei se esse é o teu caso, tá? Elas estão usando as armas erradas para atingirem seus objetivos na comunicação.
Ou seja, elas não conseguem acertar o alvo. Elas conseguem acertar. Aqui eu tenho um jogo aqui na minha parede que vocês estão vendo. Né? Lá no centro você tem mais pontos, é o alvo, é o objetivo maior. Atinge lá o alvo, você marca ponto, mais pontos. E uma vez que você não atinge o alvo, você marca menos ponto. E na vida da gente é bem assim. Uma vez que você tem uma oratória, uma comunicação eficaz, você acerta o centro e marca muito ponto. Mas aonde eu marco ponto? Bem, você marca ponto profissionalmente, academicamente, você faz toda a diferença. Se usarmos as armas certas, pouparemos tempo e até dinheiro. Duas coisas muito importantes desde sempre. Eu gosto muito de uma definição que a escritora Adriana Verne, ela escreveu um livro muito interessante chamado Oratória Descomplicada. E ela coloca, e eu concordo plenamente, que desde a antiguidade, as habilidades de comunicação elas são admiradas nas pessoas, não é verdade? Quem se expressa bem alcança maior destaque social. Porém, para que a pessoa possa vir a ser realmente eficaz na comunicação dela, existe um mito dizendo que precisa ter um dom. Ela precisa nascer com esse dom, um dom muito especial da comunicação. E eu digo para você que é possível desenvolver as habilidades e as técnicas da boa comunicação e expressão vocal e verbal. Você pode desenvolver, como todas as habilidades que nós temos, nós podemos desenvolver essas habilidades pouco a pouco. Grande exemplo que eu quero trazer aqui para você, na antiguidade, vocês provavelmente já ouviram falar que na Grécia é o berço de grandes oradores. E na Grécia existiu um grande orador que foi, na verdade, destacado como o maior orador da época dele, que foi Demóstenes. Demóstenes, não sei se você sabe, conhece a história de Demóstenes. Ele foi considerado o maior orador grego. Por quê? Constantemente ele fazia realmente exercícios para melhorar a oratória dele. E só que tem um detalhe, para não ajudar, ele era gago. E ele era franzino, ele era magricela, muito magro. E a voz dele também não ajudava. Ele tinha muitos cacoetes, muitas manias. E ele era realmente cheio de problemas. Humanamente falando, se a gente for pensar, nossa, um perfil desse, e ele não tinha característica nenhuma de liderança, Demóstenes. Só que ele tinha uma característica muito importante, que eu e você precisamos. Ele tinha resiliência, ele era perseverante, ele queria melhorar. E com muito treino, muito treino, e até sofrimento físico, porque ele se submetia a treinamentos como, por exemplo, colocar pedra na boca para melhorar a dicção dele. Ele falava com pedra na boca e dificultava a dicção para justamente quando ele retirasse a pedra e aí a dicção dele fosse melhorada. Foram técnicas usadas que nada realmente convencional, se for pensar, mas que funcionaram e fez dele o maior orador da época dele. E ele conseguiu vencer esses obstáculos todos da genética dele e ele se tornou esse grande orador, o maior. Eu e você, nós podemos desenvolver as nossas habilidades nesta área, mas logicamente precisamos exercitar, treinar e perseverar. Eu gosto muito da definição do José de Alencar. Ele escreveu: a palavra, esse dom celeste que Deus deu ao homem e recusou ao animal, é a mais sublime expressão da natureza. Ela revela o poder do Criador e reflete a grandeza da obra da criação. Falar é uma ciência. Por quê? Precisamos conhecer a linguagem e usar devidamente o nosso aparelho fonador. O que seria o aparelho fonador? Cordas vocais, a cavidade bucal e nasal. Isso compõe o aparelho fonador.
Falar é uma arte simplesmente porque você pode expressar aí poesia, sermão, discurso, sugestões diversas, desde que você consiga controlar o ritmo, a inflexão, a dicção, para tudo isso se esmerar e transmitir um senso estético ao que você está expondo. E aí sim você consegue fazer uma apresentação bacana, eficaz. Tranquilo? Quais são os mecanismos da voz? A voz, ela determina a própria personalidade de quem fala. Se estivermos alegres, se estivermos tristes, apressados, seguros, a primeira identificação desse comportamento é transmitido pela voz. Né? Você fala com a pessoa, você já sente que ela não está legal, só pelo tom da voz dela. É verdade ou não é? Desde a origem do ser humano até os dias atuais, nós adaptamos certas partes do nosso aparelho digestivo e certas partes do nosso aparelho respiratório. Para quê? Fabricar a fala. E construímos assim o nosso aparelho fonador. Porém, entretanto, a gente tem que prestar bem atenção, esse aparelho fonador, embora ele exista para a fabricação da fala, ele é uma adaptação do nosso organismo. E aí entra o ponto de atenção. Qualquer problema de ordem física ou emocional será imediatamente revelada através da voz. Então a gente precisa cuidar muito bem disso aí, porque senão nós vamos ficar com a voz prejudicada. Cada um tem um tipo de voz, não é verdade? Tipos de voz, por exemplo, do peito, temos a voz mais do nariz, temos uma voz mais caracterizada. Isso tudo porque existe um timbre, o timbre diferencia completamente o som natural da voz humana quanto ao volume e à espessura. Alguns têm uma voz mais grave, uma voz mais aguda. A emissão da voz, o que seria a emissão da voz? É a entonação, é o volume que você está usando no momento, é a pausa que você está fazendo, é o ritmo que você está criando para apresentar uma mensagem. A inflexão, o que é a inflexão? É você realmente trabalhar as nuances da interpretação de um texto, por exemplo. E a dicção. A dicção realmente é a arte do bem falar. Nós vamos tratar disso aqui agora. Já já eu vou tratar melhor sobre isso. A entonação, basicamente, ela é o grau de elevação ou diminuição da voz. E aí a gente define isso como tom. Qual é o tom? O tom realmente é definido por esse grau de elevação da voz. A variação de entonação vocal com entusiasmo é um elemento chave em um discurso competente. E você que vai ficar aqui comigo até o final, eu vou apresentar um case incrível para você, falando sobre o que representa o entusiasmo num discurso. Quão poderoso pode ser o entusiasmo para alguém que está discursando. Mas antes de chegarmos lá, vamos falar um pouquinho sobre a pausa. A pausa é um elemento vital da comunicação e é essencial para um pronunciamento forte e intenso. Pausas auxiliam uma apresentação de várias maneiras. Que maneiras são essas? Transmite mensagem não verbal própria, fazendo o orador parecer mais relaxado, mais atencioso e seguro. Ajudam a compreensão verbal, dando tempo à audiência para absorver o conteúdo. Quem não dá pausa, geralmente, alguns até são apelidados, né? Metralhadora, já ouvi essa expressão de alguns, que não dá pausa. Professores, pessoas da área de comunicação correm muito, às vezes, para expressar seus pensamentos, sua mensagem. Então, nós precisamos dar pausa justamente para quê? Para dar sentido ao que estamos falando. Então, para dar compreensão. Informa a plateia, por exemplo, que encerrou um período, um pensamento, e que logo a seguir vem o próximo ponto. A pausa, ela tem essa função. E o ritmo? O ritmo ele é muito importante, porque ele é o compasso da frase, ele é o movimento. Cada orador e cada assunto
se você observar bem, terá a sua velocidade própria. Dependerão da capacidade de respiração, emoção e da clareza da pronúncia da mensagem transmitida. Então, ele é fundamental. O ritmo é o que vai realmente ditar tudo isso. Alguém dizendo, por exemplo, passou rápido como a luz, é evidente que a velocidade será maior que o normal. Por quê? O texto já está dizendo, já pede essa velocidade no falar. E o volume? O volume ele é muito importante. Falar sempre na mesma altura pode ser monótono e até desestimulante. A voz ela precisa encontrar a altura adequada para não irritar aqueles que estão nos ouvindo. Devemos falar alto o suficiente para ser ouvido por todos, mas variar o volume para diversificar. E isso é uma técnica, você aprendendo e dominar isso vai ficar muito bom. Tem muitos apelidos, né, para as pessoas que falam muito rápido. Professores, hoje, nós acelera de tal maneira que não dá nem para você raciocinar. Inflexão é a própria vida da interpretação. É a inflexão adequada na voz ajuda a valorizar a palavra, destacando as ideias principais. Quando você consegue fazer uma boa inflexão, você valoriza. Por exemplo, aquela palavra que está em negrito, você consegue realmente dar um destaque para ela. Ela fica viva, você dá uma entonação diferente para ela. É uma inflexionada. Quando o orador ele consegue enfatizar o valor de cada palavra, ele dá força e vida às ideias. Essa capacidade também é própria de atores e declamadores. O orador ele deve aprimorar as inflexões da voz, para que a mensagem dele seja um reflexo fiel dos pensamentos dele. Agora, um outro ponto muito importante também é a dicção. É a arte de bem dizer as palavras, é a pronúncia dos sons das palavras. Notamos que a sua deficiência é quase sempre provocada por problemas de negligência. É costume quase generalizado omitir o R e o S nos finais ou o L intermediário. Um exercício útil para melhorar a dicção é fazer a leitura em voz alta colocando um obstáculo na boca. Como, por exemplo, um lápis. Você coloca aqui uma caneta e aí cria um obstáculo. Mais ou menos como Demóstenes, né? Com aquele grego orador que eu falei logo no início, que ele colocava pedra. E aí ele tentava articular, dificultava e acabava melhorando a dicção dele. É um exercício. Então, você só fica bom numa coisa quando realmente está exercitando. Então, precisa exercitar, senão não desenvolve. Assim como ele fez. Então, por que é tão importante fazer isso? Porque quando você retira o obstáculo da boca, você percebe que cada palavra ela tem um formato diferente uma da outra. E aí você acaba tendo uma percepção mais aguçada para justamente pronunciar melhor depois que você retira o lápis ou a caneta. Então é um exercício muito bacana, vale a pena fazer. Se você nunca fez, olha, experimenta fazer que você vai gostar. Você vai ver que a sua dicção ela fica muito boa. Há vários fatores que concretizam a dicção, inclusive a respiração. A arte de bem pronunciar e a pontuação, tá? São elementos vitais para uma boa dicção. Dando um foco maior sobre respiração, ela tem um papel decisivo na dicção. Por quê? Ela trabalha movimentos respiratórios. Então, basicamente na inspiração, você puxa o ar, né, para dentro e depois você dá uma pausa para poder falar. Fica com a gente aqui, continua seguindo, recomenda. Grande abraço e até a próxima então.